Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Reflexão em Família, aqui apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção estar conectado com você, ou tendo essa oportunidade de entrar no seu lar e ser bênção para a tua vida. Quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, faça isso o quanto antes. Isso é muito importante para nós, porque assim você pode estar ampliando, nos ajudando a ampliar o nosso alcance. Também quero pedir que você ali adicione no sininho, para que todas as vezes que nós manifestarmos aqui as nossas publicações, você possa ser avisado e assim você pode usufruir, pode ouvir, pode ver o nosso conteúdo. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nossa oração é para que sejamos instrumento do Senhor e o Espírito Santo assim faça com que você glorifique mais e mais o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande bênção. Quero compartilhar com você uma breve reflexão que está na segunda carta do livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 4, versículo 1. Se você puder, se você tiver essa oportunidade, abra aí o texto. É muito importante ler, porque nos ajuda a assimilar aquilo que estamos ministrando. Mas também, se você não tiver essa oportunidade agora, preste bastante atenção no texto, certamente o Senhor vai falar contigo. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, que é poderosa para falar aos nossos corações. Queremos pedir que o seu Espírito fale conosco, Senhor. Por isso, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Me coloco diante do Senhor como teu servo, para ser usado pelo Senhor. E quero pedir que, Senhor amado, que fale com os meus irmãos que estão em seus lares. Glorifique o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, gostaríamos de refletir neste dia sobre um tema bastante importante, que é bênção ou maldição hereditária. É inegável que as ações dos pais influenciam no futuro dos filhos. Já nas primeiras páginas da Bíblia, nós podemos observar que o pecado de desobediência e de rebelião de Adão e Eva influenciaram diretamente, não só nos seus filhos, não apenas para a vida de Caim, de Abel e depois de Sete e demais filhos que eles tiveram, mas influenciou em toda a humanidade, para toda a humanidade. A escolha de obedecer ou desobedecer a Deus é sine qua non, ou seja, é indispensável, é essencial para definir o futuro do homem. Hereditário é a transmissão dos ascendentes para os descendentes. Quando a chamada maldição hereditária, a chamada maldição hereditária, nós observamos às vezes um certo excesso na afirmação de alguns irmãos que dizem que tudo é maldição hereditária. Então, comportamento, questões de pecado, de vícios, as pessoas às vezes ficam um pouco fechadas a respeito disso e identificam tudo como maldição hereditária. E já outros irmãos também excedem a respeito desse assunto, dizendo que não existe maldição hereditária. Então percebam que nós estamos tratando de 2 extremos. Conforme nós vimos, acabamos de falar a respeito do livro de Gênesis, o princípio de hereditariedade existe. Nós podemos observar na carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você percebe que por causa do pecado de um homem, do pai Adão, todos os homens receberam essa condição de pecado e, consequentemente, a morte. No entanto, a hereditariedade não só contempla a respeito da maldição hereditária, a respeito da maldição que vem do pecado e morte, mas ela também contempla o homem a respeito da justificação e da santificação por meio de Jesus Cristo. No mesmo texto de Romanos,
no capítulo 5, agora no versículo 15, nós observamos: todavia, não é assim. O dom gratuito como ofensa, por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Com isso, nós podemos afirmar que maldição hereditária pode ser quebrada por meio da bênção hereditária recebida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí nós vemos, por isso nós podemos observar na sequência do texto de Romanos 5, agora no versículo 18, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, a condenação por conta de um único homem, assim também, por um só ato de justiça, ou seja, o sacrifício do nosso Senhor, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, se por meio do pecado de Adão, nós recebemos como herança a maldição da morte, agora, por conta do ato de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos receber a justificação que nos dá vida. Se um trouxe a vida, agora um trouxe a morte, no segundo nós recebemos a vida. Bênção e maldição hereditária. Sobre isso nós queremos falar nesse tempo que temos com vocês. O texto que nós estamos lendo, o primeiro texto, no segundo livro de Reis, ele conta uma história bastante conhecida. Talvez você já conheça essa história. Fala a história de uma pobre viúva que ali ela está prestes a perder os seus filhos para os seus credores. E por isso ela procura o homem de Deus para buscar um milagre. E ali nós sabemos do milagre da multiplicação do azeite. E essa multiplicação não apenas serve para trazer a solução do problema, que era os meninos serem levados como escravos, mas também para levar sustento para aquela família pelo resto de suas vidas. Bênção ou maldição, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre esse olhar, tiraremos importantes lições do texto de 2 Reis 4:1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Vamos agora entender um pouco mais algumas lições desse texto. Quem era essa mulher? Primeira lição, quem era essa mulher? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Uma mulher que primeiramente sabia escolher. Pois aquela mulher, ao escolher para se casar com um discípulo, alguém que era discípulo de profeta, fez toda a diferença na sua vida. Meu irmão e minha irmã, o primeiro ponto de partida que nós queremos falar a respeito de bênção ou maldição hereditária está na escolha. Então nós precisamos saber escolher com quem nós nos relacionamos. Você que é mais jovem, você que ainda não se casou, meu irmão e minha irmã, procure alguém no Senhor, procure alguém que tema ao Senhor. Isto vai fazer uma diferença muito grande. Porque quando isso acontece, aquela mulher, ela sabia quem ela era. Ela sabia que era a mulher de um discípulo. E não era um discípulo qualquer, era um discípulo de profeta, ou seja, era discípulo de alguém que estava em relacionamento constante com o Senhor. Ela sabia das suas escolhas, ela sabia que ela escolheu, ela sabia a condição que ela estava. E isso fez com que ela pudesse saber a quem recorrer na hora do aperto, a quem recorrer na hora da tribulação, a quem recorrer na hora em que seus filhos estavam prestes a serem levados como escravos. Então, observe quem era essa mulher. Uma mulher que sabia escolher, era uma mulher que conhecia as suas escolhas, era uma mulher que sabia a quem recorrer. Muito importante essa lição para nós. Segunda lição bastante importante a respeito desse texto, um lar onde o temor de Deus é conhecido. Na continuidade do texto de 2 Reis 4:1 diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. A sabedoria é a habilidade de tomar decisões práticas. Nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, na primeira parte, a parte A, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Ser sábio é ter habilidade para você tomar decisões que sejam práticas, ou seja, decisões que funcionam, que na hora da necessidade você vai fazer alguma coisa. E o que aquela mulher ela entendeu? Que o seu marido era servo do Senhor. É assim que ela fala, meu marido é teu servo, ele morreu. E tu sabes, Eliseu, profeta Eliseu, tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. As pessoas sabem do teu temor, as pessoas reconhecem o temor que há na tua vida, as pessoas reconhecem que você é um homem, que você é uma mulher que teme ao Senhor. O teu lar é um lar que se reconhece o temor do Senhor, porque é isto que essa mulher está falando. No meu lar há temor do Senhor, porque o meu marido é temente ao Senhor. Meu marido é servo, é discípulo de profeta. Uma bela lição, irmãos. Saber quem é aquela mulher. Uma bela lição para nós, irmãos. Um lar onde o temor do Senhor é reconhecido. O temor do Senhor não é algo para ficar guardado, fechado numa caixinha. Pelo contrário, é algo para ser exposto e haver reconhecimento sobre isso. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. As acusações virão. Na sequência do texto, na última parte, ela diz assim: e chegando o credor para levar meus 2 filhos para... É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Satanás é o nosso acusador. Vemos na revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo deu ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse, na revelação, né? Apocalipse significa revelação. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite. O nosso acusador, irmãos, é Satanás. Tal como foi com Jó, Satanás nos acusa dizendo: olha, eles não amam a Deus de verdade. Tal acusação Satanás lança contra as nossas vidas. Eles só querem as bênçãos do Senhor, eles só querem as suas bênçãos, Deus. Tal acusação Satanás quer lançar contra as nossas vidas. Olha, a fé deles não é real. Satanás te acusa, tua fé não é real, você é dúbio, Satanás lança esse tipo de acusação. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você pode se levantar como um homem temente a Deus? Você pode se levantar como uma mulher temente a Deus? Perceba que nós tínhamos uma dívida e a dívida é verdadeira. Nós não estamos falando de uma falsa dívida. Eu acho interessante que aquela mulher, ela não procura Eliseu e fala: olha, tem uma pessoa dizendo que nós temos uma dívida. Não, ela reconhecia que havia uma dívida. Havia um problema financeiro ali para ser resolvido. Assim também, irmãos, nós tínhamos uma dívida. Ou se você ainda não se entregou a Cristo, você tem uma dívida a saldar. E essa dívida é verdadeira. E o credor pode vir a qualquer momento nos cobrar. O credor da sua dívida, o credor da sua vida pode vir te cobrar. Agora, você pode recorrer a Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Preste atenção nisso. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Preste atenção nisso. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constavam ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando neles na cruz. Irmãos, quando uma pessoa era condenada à crucificação, era comum que ao armar aquela cruz, ao preparar aquela cruz, no alto da cruz era posto o motivo por que aquela pessoa foi julgada e condenada. Você sabe que na cruz de Cristo foi escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ali em latim foi exposto isso, que era a língua dos romanos.
E qual que era a acusação de Jesus? Por que Jesus foi condenado? Jesus foi condenado por ser rei dos judeus. Era essa a acusação que havia contra eles. E o Roma colocou. Então isso era uma tradição. Quando o apóstolo Paulo está falando que foi cravado na cruz os nossos pecados, ou seja, a dívida que nós tínhamos, é como se eu devesse 100 mil reais. E alguém pega e fala, Adalberto, eu vou pagar a sua dívida. E ela pega, me passa o número da conta, eu vou depositar naquele que é o seu credor, 100 mil reais. E a pessoa deposita 100 mil reais. Eu fico pensando que eu vou pegar aquele boleto, eu vou pegar aquele comprovante de 100 mil reais que foi pago, eu vou colocar em um quadro, eu vou colocar em uma tela, porque aquilo é algo muito especial para mim, porque pagou uma dívida que eu jamais poderia pagar. E é exatamente isso que o nosso Senhor fez. Ele coloca na cruz aquilo que estava contra as nossas vidas, despojando os principados e potestades, ou seja, tirando a nossa dívida que estava nas mãos das potestades, que estavam nas mãos de Satanás, e expondo eles publicamente ao desprezo, triunfando na cruz. Então foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida, ele perdoou as nossas dívidas, ele cancelou a dívida que era proposta contra a minha vida e contra a sua vida. Mas agora, essa dívida é verdadeira? Você vai recorrer a Jesus Cristo ou vai aguardar a cobrança da dívida? Talvez você pergunte, mas e o pecado que eu cometi? Ou já que estamos falando de maldição hereditária ou bênção hereditária, talvez você pergunte, e o pecado que meu pai cometeu e eu estou sofrendo por isso? Eu quero lhe falar, meu irmão, eu quero lhe falar, minha irmã, que neste dia você pode pôr um fim nisto, apropriando-se do texto que o apóstolo Paulo apresenta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode tomar uma atitude de crer em Jesus e viver em Jesus. Você não apenas muda a condenação do passado que estava contra a sua vida, mas agora você muda o seu futuro, e não apenas o seu futuro, mas o futuro dos seus. Por isso nós vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A ação proposta pelo apóstolo Paulo é estar. Observe os dois textos, o texto de Romanos 8 e o texto de 2 Coríntios 5. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Já na segunda carta, o apóstolo Paulo fala, se alguém está em Cristo, perceba que a ação é estar em Jesus. Quando nós estamos no Senhor, a condenação que tinha contra as nossas vidas, o peso que tinha contra as nossas vidas já não faz mais sentido, porque não há condenação forjada contra as nossas vidas. Perceba que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não apenas mudamos o passado, não apenas mudamos a dívida do passado, mas nós mudamos aquilo que virá adiante para com as nossas vidas. Nesta semana, o Senhor me trouxe uma história, que é uma história bastante triste. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa história, na verdade, falou algo ao meu coração e espero que fale contigo também. Eu não sei se foi em Osasco, me parece que foi em Osasco, eu sei que foi na Grande São Paulo. Há uns 6 anos, mais ou menos, um homem, um professor de inglês, ele chega em sua casa, espanca sua mulher, deixando ela ali quase que desfalecida, pega o seu filho, vai para a sacada do seu prédio, sobe no parapeito com o seu filho no colo. E aquele filhinho começa a pedir para o pai, para que o pai o largasse, para que o pai o colocasse no chão. E aquele homem, num ato de loucura, se lança do 12º andar com o seu filho no colo, trazendo uma destruição que nós não podemos mensurar para a sua família, não apenas para a sua vida que estava indo embora, estava sendo ceifada, mas para toda a sua família. Quando eu ouvia essa história, eu ouvia uma ministração, na verdade, a respeito disso, e algo falou ao meu coração, algo eu aprendo com isso. Que todas as vezes que eu caio, as minhas filhas, tenho 2 filhas, Maria Clara e Sofia Helena, todas as vezes que eu caio,
as minhas filhas estão no meu colo. Assim como aquele homem, quando se lançou do precipício, seu filho estava no colo. Assim, quando eu caio, minhas filhas estão no meu colo. Da mesma maneira, todas as vezes que eu me levanto, todas as vezes que eu me levanto em oração, todas as vezes que eu me levanto em busca, em leitura da palavra do Senhor, todas as vezes que eu me levanto para buscar comunhão, intimidade com o Senhor, as minhas filhas também estão no meu colo. Se as minhas filhas podem ser atingidas por conta da minha queda, da mesma forma no meu levantar, da mesma forma quando eu me coloco na presença do Senhor, as minhas filhas estando no meu colo, eu posso mudar o futuro das minhas filhas, eu posso mudar o futuro da minha família. Por isso, bênção ou maldição hereditária, é você que toma uma posição, meu irmão. Você sabe muito bem que aquilo que passou, se você estiver em Jesus, ele não vai mais fazer sentido para a sua vida. Não importa a triste história que você possa ter. O Senhor te curou, o Senhor te limpa, o Senhor te purifica, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o quão triste, o quão terrível possa ter sido o seu passado, se você estiver em Cristo Jesus, você é nova criatura, eis que tudo se fez novo, é aquilo que está adiante, porque você está em Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão, você que tem a sua família no seu colo, você que tem a convivência com a sua família, você vai se lançar para cair ou você vai se levantar? E eu lhe convido neste dia, se levante em nome de Jesus. Na primeira carta escreve o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Satanás, aquele que vinha para tirar os filhos da viúva, não pode tocar nos seus, porque você é nascido de Deus. Agora eu lhe pergunto, você é nascido de Deus? Hoje você pode tomar uma decisão para mudar a sua vida, e não apenas apagar a dívida do passado, mas te levar a um futuro em Deus, que alcançará a sua família, sua mulher, seus filhos, seus netos. Este é o convite que eu quero lhe fazer neste dia. No segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aquele discípulo dos profetas morreu, mas o temor do Senhor em sua vida salvou sua mulher e seus filhos. Meu irmão, ainda que você possa estar morto, o temor do Senhor na sua vida, ainda que você possa não estar junto da sua família, o temor do Senhor na sua vida salvará seus filhos. Irmãos, que história fantástica que o Senhor tem separado para nós todos. Continuando o texto, 2 Reis 4, 5 ao 7, diz assim: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe de uma coisa, irmão? Sabe uma coisa, irmã? O credor não contava com o azeite da viúva. O credor já esperava pegar aqueles meninos como escravos, mas qual foi a surpresa daquele homem? Aquela mulher tinha azeite na sua casa. Meu irmão e minha irmã, o acusador da tua vida não conta com a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Azeite representa o Espírito Santo. Se houver Espírito Santo de Deus na sua vida, Satanás, que é o nosso acusador, não conta com isso. Tem azeite na tua casa. Tem o Espírito Santo na tua casa.
Ah, meu irmão, ah, minha irmã, corra buscar encher-se do Senhor, porque a tua herança viverá do azeite, porque a tua herança viverá do Espírito Santo de Deus. Perceba a chamada que o Senhor tem colocado para com as nossas vidas, o quanto é profunda, bênção ou maldição hereditária. Ah, meu irmão, eu escolho a bênção, eu escolho o azeite, eu escolho o Espírito Santo, eu escolho me levantar com minha família e mudar todas as fortes lançadas contra a minha casa, porque me encherei do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu quero lhe fazer um convite neste dia. Se você ainda não se entregou a Jesus, se você ainda está vivendo debaixo da condenação, eu quero lhe falar algo muito, muito sério. O credor vai bater a tua porta. E quando ele bater a tua porta, ele não quer saber de nada. Ele quer aquilo que deve e você deve a sua vida para ele. Mas se neste dia você se colocar diante do Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados e se entregar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, quando o credor bater na sua porta, você vai falar: aqui tem azeite, aqui se vive do Espírito Santo, não toquem nos meus filhos, não toquem na minha família, porque o preço já foi pago e foi o preço da cruz do Calvário, em o nome de Jesus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, meu irmão. Se você quiser entregar sua vida a Cristo, eu quero lhe fazer um convite. Ligue para nós, consiga nosso telefone. Os membros da família Barueri certamente têm o meu contato, ou o contato do pastor Marco, ou procure pela internet aí o contato da Igreja Cristã da Família em Barueri, e certamente nós queremos orar por você. Mas que o Senhor mude a tua vida em o nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você neste dia. Pai Santo, eu quero orar ao Senhor por os meus irmãos e irmãs que estão aqui nos ouvindo. Estamos conectados, Senhor. Pai amado, que toda amarração de Satanás, que todo o credor, Senhor amado, que vem à porta bater, cobrar as dívidas, caiam por terra em nome de Cristo Jesus, porque haverá o azeite, haverá o Espírito Santo neste lar, e o credor não vai poder fazer nada, porque nós viveremos do Senhor. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, este homem, esta mulher que está entregando sua vida ao Senhor nesta hora, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa estar trazendo alegria, Senhor amado. Talvez ele está à beira de perder a família. Em nome de Cristo Jesus, restaura essa família no poder da Tua palavra, Senhor. Restaura esta vida no poder da Tua palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, por isso esteja em Jesus. Se encha do Espírito e a palavra do Senhor cada vez mais encontre lugar no teu coração. Deus abençoe a tua vida. É uma grande bênção estar com vocês. Obrigado por nos ouvirem, obrigado por estarem conosco. Fique atento às publicações da família Barueri. Sempre há uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra de renovo para a tua vida. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Até a próxima publicação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.